Alô, comunidade, 5 horas em ponto, começa agora o ICL Urgente, sempre com as principais notícias do Brasil e do mundo, dia 27 de fevereiro. Eu saúdo a todas e todos que nos acompanham ao vivo e a você que também assiste o ICL Urgente depois, como um resumo desta sexta-feira, dia 27 de fevereiro, o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo, né? E sempre com a gente, a Laura Couto, na atualização das notícias. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Finalmente sextou, né? Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal e aproveita que você está aqui e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo, que hoje ainda tem bastante coisa. Tem muita coisa, tem novidade tecnológica aqui também, mas tem muita notícia. Boa tarde para você que mora nesse país em que ministros do Supremo Tribunal Federal estão a postos para proteger outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Gilmar Mendes acabou de mandar suspender a quebra de sigilo da empresa, da família de Dias Toffoli. Então, nada como ter bons amigos em Dias Toffoli. O Gilmar Mendes deu uma canetada e mandou parar com a quebra de sigilo da empresa do Toffoli e dos irmãos dele no interior de São Paulo, suspeita de envolvimento com o caso do Banco Master, tudo parado numa canetada do Gilmar Mendes. Daqui a pouco vamos falar bastante sobre isso, é um dos nossos destaques nesta edição do ICL Urgente. Mas vamos começar aqui pela política, as articulações para a eleição de 2026. Mais do que aliados, amigos mesmo, será? Bom, na manhã de hoje, o senador Flávio Bolsonaro encontrou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes. Está aí a foto dos dois amiguinhos de novo agora, hein? Flávio afirmou que os dois vão fazer história juntos. Vamos lembrar que havia uma certa rusga aí, porque o Tarcísio queria ser o candidato, foi atropelado pela família, mas agora parece que aceitou o papel de serviçal da família Bolsonaro. Flávio chamou o Tarcísio de um amigo, né? Falou assim, com essa expressão, nas redes sociais. E disse que os dois estarão juntos para devolver a esperança a todos os brasileiros. Ou seja, não estava se referindo só à eleição de São Paulo, mas o papel que o Tarcísio pode ter para a eleição nacional. A Laura Couto tem outras informações sobre esse encontro, né, esse acerto que parece que aconteceu nos bastidores entre as duas lideranças da extrema-direita. Laura. Rodrigo, depois desse encontro no Palácio dos Bandeirantes, os dois seguiram para a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde aconteceu uma homenagem para o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. O Valdemar recebeu o colar de honra ao mérito legislativo. Só que o evento, Rodrigo, virou um verdadeiro palanque eleitoral de pré-campanha do Flávio. Em determinado momento, Valdemar afirmou que o Flávio já devia se preparar para a posse, porque eles vão vencer as eleições. Já o Tarcísio chamou o Flávio de futuro presidente do Brasil e os dois sentaram ali lado a lado no evento. O Flávio também discursou e disse que todos têm uma responsabilidade esse ano, Rodrigo. Por fim, só para comentar aqui, a homenagem teve a autoria do presidente da casa, o André do Prado, que é do PL, que também é cogitado para vaga de vice no Tarcísio, no lugar do Felício Ramute, que ocupa o cargo atualmente, Rodrigo. É importante. Então eles foram juntos nessa homenagem. Laura, esses dois nomes que você citou aparecem naquelas anotações do Flávio Bolsonaro. Vamos relembrar aqui no telão? Se a gente puder colocar aqui no telão, aquelas anotações do Flávio Bolsonaro que vazaram, né? Então você lembra? Felício Ramute, cifrão, dinheiro. Felício Ramute é o atual vice do Tarcísio. E esse dinheirinho aqui quer dizer o quê? Ele está cobrando para deixar de ser o vice? Ou ele tem dinheiro no exterior, que é a denúncia que apareceu contra ele? Felício Ramute. E o outro, André do Prado, que está anotado aqui, ó, vice, ponto de interrogação, escreveu o próprio Flávio. Hoje estiveram todos juntos nesta homenagem ao Valdemar Costa Neto do PL na Assembleia Legislativa, um grande acerto que vai sendo feito na elite de São Paulo para tentar empurrar a candidatura do Flávio Bolsonaro nacionalmente. A nova amizade não para por aí, hein? O governador de São Paulo, Tarcísio, foi anunciado como coordenador oficial da campanha presidencial de Flávio no estado de São Paulo. Bom, como se ele não tivesse que comandar o estado, né? Mas então ele vai ter tempo de ser governador, candidato à reeleição e coordenador da campanha do Flávio em São Paulo. Isso é mais um caráter simbólico para selar
né, essa parceria. Isso quer dizer o quê? Que o Tarcísio se ajoelhou no milho e disse: não vou ser o moderado, o bolsonarista moderado, eu vou ser bolsonarista total. Eu estou me ajoelhando para fazer o que a família Bolsonaro mandar. É esse o papel que aceita cumprir Tarcísio de Freitas. Aí você pergunta, por que vocês estão falando tanto de São Paulo? Bom, gente, porque São Paulo tem um eleitorado grande e que pode decidir a eleição. Na última, o Lula perdeu em São Paulo por 10 pontos e mesmo assim foi eleito. Para o PT e para o Lula, a conta é a seguinte: você pode até perder em São Paulo, no estado, desde que não perca de muito. Perder até 10 pontos, 12, ainda funciona na matemática para o Lula. Agora não pode perder demais. E aí a gente vai para o outro lado do tabuleiro. A gente sai do Tarcísio e da direita e vai para as articulações que estão acontecendo do outro lado do tabuleiro, ou seja, do lado do Lula, da chapa do Lula em São Paulo, né? Lula chamou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para mais uma conversa, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, para discutir o cenário eleitoral de 2026. Você está acompanhando essa novela desde o ano passado, né? Agora, várias informações já vazaram, eles já tiveram um outro encontro semana passada, o Haddad está sendo empurrado pelo Lula para ser o candidato a governador. Tem mais um encontro, agora previsto para terça-feira da semana que vem, em que eles devem colocar finalmente na mesa essa candidatura. Haddad para governador, Simone Tebet provavelmente para o Senado em São Paulo, ao lado da Marina Silva. Então as duas vagas de senadoras no caso, né? Marina Silva e Simone Tebet. Essa movimentação para empurrar o Haddad não é só do Lula, mas vem do PT inteiro, que está preocupado justamente com essa conta que eu acabei de fazer. Laura, você traz outras informações para a gente também sobre essa montagem da chapa do Lula em São Paulo. Rodrigo, a gente sabe que o ministro da Fazenda já negou várias vezes a candidatura ao governo de São Paulo, mas mesmo assim ele continua na mira do presidente Lula para concorrer a algum cargo em 2026. Outros membros do partido do PT, também estão na torcida pelo Haddad. O deputado federal Alencar Santana, que é o vice-líder do governo na Câmara, ele afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o melhor nome do PT para concorrer ao estado de São Paulo contra o Tarcísio de Freitas. Segundo o parlamentar, os aliados estão na expectativa da decisão a ser tomada pelo ministro com o presidente Lula e também o presidente nacional do PT, o Edinho Silva, nos próximos dias. Rodrigo. É isso, Laura. Então, só para frisar bastante, né? Porque muita gente pergunta, não era melhor o Haddad sair para o Senado, que daí ele teria a chance de ganhar mesmo? Para governador é mais difícil. Na última, o Haddad e o Lula ganharam na capital, mas o interior paulista é antipetista em boa parte, é difícil ganhar. Então, não é melhor o Haddad sair para o Senado? Ele teria mais chance de vitória, talvez. Mas para o Lula é fundamental ter um palanque que garanta pelo menos 40% dos votos para a candidatura do PT nacionalmente. Senão não fecha a conta para o Lula nacionalmente. Ele vai ganhar no Nordeste, vai perder no Sul e no Centro-Oeste, precisa perder de pouco, ou quem sabe até ganhar em São Paulo, difícil, mas perder de pouco em São Paulo. Essa é a conta que é feita. E São Paulo sempre teve um papel fundamental nas disputas nacionais. Governador de São Paulo dificilmente vira presidente, mas ele participa ativamente, sempre, das campanhas nacionais, porque pode ajudar a eleger, né? Agora, sobre o Haddad, a confirmação da candidatura está praticamente selada, né? A gente teve, inclusive, a confirmação do nosso colega Juliano Medeiros, que nas redes sociais dele e com as informações que ele tem de bastidor, bancando. Juliano Medeiros bancou, a gente tem até a postagem dele aqui, se quiser colocar, do Juliano, dizendo que vai com o Haddad mesmo, a esquerda vai com o Haddad para o governo de São Paulo. É o que a gente tem aqui postado pelo Juliano e por muitas outras pessoas. A gente colhe essa informação nos bastidores. Eu mesmo falei com uma pessoa importante ontem que me confirmou. É o Haddad o nome. É o Haddad o nome. Bom, pessoal, falando nisso, São Paulo, peso de São Paulo na eleição nacional. Se você tem dúvidas sobre isso, mas tem mesmo peso, historicamente, como é que foi isso? São Paulo sempre teve esse peso. Como é que se dá a disputa entre os interesses da burguesia paulista e aqueles que concorrem nacionalmente para chegar à presidência da República? Quem é que pode tirar essa dúvida para a gente? Ontem, o ICL lançou a ferramenta conhecida como Oráculo ICL. O Eduardo Moreira fez uma grande transmissão aqui, explicou como é que isso funciona. Mas eu queria mostrar aqui na prática como é que isso funciona para a gente entender o noticiário.
Vamos partir daí, então? Eu estou com o computador aberto aqui na nossa área técnica, aqui do lado. O meu computador, a minha área no Instituto Conhecimento Liberta, né, como membro do ICL, está aberta. E aí eu tenho acesso ao Oráculo, que é essa ferramenta que está lá. Então você entra aqui no Instituto Conhecimento Liberta, área dos membros, Oráculo, e eu posso inserir uma pergunta aqui. E a pergunta que eu vou inserir, que eu vou pedir para a nossa equipe digitar, mas você pode fazer isso no seu computador aí também em casa. Depois do programa você testa. Você vai aqui e você faz uma pergunta. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Olhando para a história, qual o papel de São Paulo e da elite paulista nas disputas políticas nacionais no Brasil? A nossa equipe está digitando aqui. E da elite paulista nas disputas nacionais no Brasil. Então você coloca a pergunta e manda para o Oráculo responder. Olha que interessante, aqui no telão vão vir as respostas. Olá, Rodrigo, excelente pergunta. O Oráculo é educado, sabe? E ele responde aqui. O papel de São Paulo e a sua elite nas disputas nacionais. E aí surgem aqui vários cursos na plataforma, aulas, cursos na plataforma do ICL, que já trataram desse tema. A ascensão ao poder da República, a Revolução Constitucionalista de 32, a construção da ideologia dominante, um curso que o Gessé Souza deu aqui. Então tem vários conteúdos no ICL. Vamos fazer um teste? Por exemplo, tem esse curso aqui do Gessé. Se você clicar aqui, Pobre de Direita, foi uma das aulas do Gessé. Aparece o vídeo do Gessé, na hora para você. Vamos rodar para você ver como é que seria? Então você está na sua casa, se interessou por esse tema, vieram vários assuntos, você pode ouvir o Gessé. Aqui não vai ter o som, mas tem a fala, é só uma simulação para você entender. O Gessé explicando, essa elite com um cinismo enorme vai produzir uma guerra, que é a revolta de 32. Ele está falando como é que a elite paulista se contrapunha ao Getúlio Vargas, lá no passado. Então, é um exemplo de como é que pode funcionar o oráculo. Então, o oráculo tem rosto, tem professores, tem gente que estudou o assunto. E você vai clicando e vai fazendo a sua pesquisa. Vamos voltar para aquela página, porque é interessante. Lá no final, o oráculo me dá a opção, se eu quiser tirar as dúvidas aqui, né? Se a gente puder voltar, então, para a pesquisa original, né? Aqui, ó. Lá embaixo, ele pergunta assim, posso aprofundar alguns desses aspectos se você quiser? Posso aprofundar se você quiser, Rodrigo? E eu falo, então vamos aprofundar. Eu queria saber o seguinte, eu queria saber no século XXI, vamos escrever, eu queria saber no século XXI, qual o papel da elite paulista nas disputas contra Lula e o PT. Então vamos sair da Getúlio Vargas, lá do passado, Revolução de 32, e vamos vir para o presente. O papel das elites paulistas nas disputas contra Lula e o PT. Nas disputas contra Lula e o PT. Vai vir uma resposta na hora. Vamos ver. Então eu saí lá do século XX e vim para o XXI. Ótima pergunta, Rodrigo. Vou buscar informações específicas sobre isso no século XXI. Aí, olha que legal. Eles relembram o golpe de 16, o pato amarelo na rua contra a Dilma, mostrando que a Fiesp na Avenida Paulista teve papel central no golpe de 2016. Vai fazendo essa retomada toda e aqui embaixo, se puder subir um pouco a tela, por favor, pessoal, o resumo que tem aqui embaixo. Ó. Em resumo, cadê? Sobe um pouco mais, ao contrário, isso. Subir um pouco mais, ao contrário, gente. Subir, por favor, para eu ver aqui. Isso. No século XXI, a elite paulista manteve seu papel histórico de protagonista, liderando a oposição ao PT, né? Atos que culminaram no impeachment da Dilma, mesmo tendo sido beneficiada economicamente pelos governos petistas. E aí, segue aqui, se você pode fazer outras perguntas, é um exemplo de como é que um assunto do noticiário pode puxar uma pesquisa e pode levar você para um conteúdo que já está lá na nossa plataforma, no ICL, com mais de 300 cursos. Então foi um exemplo que eu quis dar aqui, vinculado ao noticiário de hoje. Tarcísio de Freitas, Haddad, o Lula pegando o Haddad de ministro, colocando para disputar em São Paulo, o papel de São Paulo, voltar para a história. Tudo isso está aqui, ó, no Oráculo, e você pode acessar de maneira muito rápida e com fontes confiáveis, Gessé, Lindenner,
e outros que estão aqui na plataforma e que trazem informação para você. Bom, quem assinar hoje o plano solidário do ICL garante acesso total a isso aqui, a essa ferramenta. Quer dizer, garante acesso a tudo, aos 300 cursos e também ao Oráculo ICL. Quem já é assinante tem Oráculo e se você assinar hoje, você ganha acesso a todos os cursos, acesso a essa inovação tecnológica exclusiva, que é o Oráculo ICL, e ainda ganha 3 livros. Estão aqui na tela alguns deles. É Só um Jogo, do Eduardo Moreira, tem um outro aqui, O Realismo Capitalista, né, de Mark Fisher. Você ganha também o Baralho do Conhecimento, uma homenagem aos professores do ICL. Assine hoje e ganhe esses presentes especiais e ganhe, principalmente, o acesso a essa plataforma, Oráculo ICL. Como é que você assina? iclurgente.com.br. Então, se você não é assinante ainda da plataforma, assine agora. iclurgente.com.br, faça assinatura. Ou você digita, ou se você estiver nos acompanhando na tela da televisão, você pode ir no QR Code, que está aí na tela, e também acessar e fazer a assinatura. É o convite que eu deixo para você. É muito legal. Eu fiz só uma demonstração aqui, mas experimente, faça você mesmo. Pergunta o que você quiser, sobre o assunto que você quiser, e isso é uma inovação muito interessante que o ICL está trazendo aqui para todos nós. É uma ferramenta realmente muito legal. iclurgente.com.br, faça a sua assinatura do ICL e tenha acesso a tudo isso. Gente, obrigado, né? Fiz aqui um longo parênteses, mas para uma coisa muito importante e para mostrar como tem ligação com as notícias, com o assunto do dia. Vamos retomar aqui o noticiário do nosso programa. Vou trazer aqui a notícia que eu cheguei a citar na abertura do ICL Urgente. O ministro Gilmar Mendes suspendeu a quebra do sigilo bancário, fiscal e telemático da empresa Merit, que tem entre seus sócios o ministro Dias Toffoli. Isso aconteceu agora à tarde. O sigilo tinha sido rompido pela CPI do crime organizado na semana passada, sob justificativa de investigar a compra de um resort desta empresa, você sabe, por um fundo ligado ao ex-banqueiro Vorcaro do Master. Então a suspeita é família do Dias Toffoli ligada ao banqueiro do Banco Master. Na decisão de hoje, o Gilmar Mendes afirma: a motivação exposta pela CPI não possui qualquer lastro probatório mínimo, tampouco adota fundamentação suficiente para implementação de medidas excepcionais e invasivas, como a quebra dos sigilos. Gilmar protegeu a família do Dias Toffoli. Vamos ver um trecho aqui da decisão do Gilmar Mendes? A gente tem para colocar aqui na tela. Aqui, ó. A aprovação do requerimento consubstancia inegavelmente medida que não tem nenhuma relação com o fato determinado apontado para a instauração da comissão. É uma nítida tentativa de instrumentalizar os poderes investigatórios da CPI como verdadeiro atalho para, sem justa causa, avançar sobre direitos e garantias fundamentais. Então, ele está dizendo em outras palavras, a CPI está abusando da sua autoridade para invadir o sigilo da empresa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes ainda concedeu habeas corpus e determinou que, caso as informações já tenham sido encaminhadas à CPI, que sejam imediatamente destruídas e inutilizadas. Decisão firme do Gilmar, dando um tremendo apoio, uma tremenda ajuda para o Dias Toffoli tentar salvar o pescoço ainda nesse momento. Vamos falar ainda desse caso do STF. O patrão ficou maluco. Pela bagatela de R$ 250, você pode ter acesso à declaração de imposto de renda dos parentes dos ministros do Supremo. Um esquema de venda dos dados de parentes do Alexandre Moraes, parentes do Luiz Fux. Um depoimento dado à própria Receita. Olha só essa, gente. Um vigilante terceirizado, o cara fazia vigilância, e um atendente que atuavam na agência de Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio, admitiram que venderam informações sobre renda dos advogados Viviane Barsi e Rodrigo Fux. Uma é a mulher do Moraes e outro é o filho do Fux. Então, o vigilante e o atendente lá de Laranjeiras, do posto da Receita, quebraram
entregaram, venderam essas informações, né? Cobraram R$ 250, ficaram com 150. 150 foi para o vigilante e 100 para o atendente. Ô, Laura, explica melhor para a gente que esquema é esse que foi descoberto nessa agência da Receita lá no Rio. Rodrigo, surreal, né? Esse vazamento dos dados dos familiares dos ministros do STF, em especial os da mulher do ministro Alexandre de Moraes e também dos filhos do ministro Luiz Fux, ele foi realizado, como você falou, por 2 funcionários terceirizados de uma agência da Receita Federal no Rio de Janeiro. E olha só, os 2 admitiram que operavam esse esquema de venda de informações cadastrais há anos. E tem mais, Rodrigo. Eles também admitiram que só receberam o pedido para o acesso aos CPFs e fizeram a pesquisa sem saber quem eram os alvos. Ou seja, os funcionários nem sabiam da bomba em que eles iam se meter, Rodrigo. A Polícia Federal ainda está investigando quem comprou os dados. Não sabiam? Será que não sabiam mesmo, Laura? Pode ser. Acharam que estava metido num esquema assim menor e estavam envolvendo filhos de autoridades do Supremo Tribunal Federal. Filho e a esposa, né? Filho do Fux e a esposa do Alexandre de Moraes. De outro lado, o COAF, né? O Conselho de Controle das Atividades Financeiras, diz que não encontrou acessos indevidos a dados dos ministros do Supremo. Então, na Receita, sim. Uma coisa é a Receita Federal. Aí tem várias denúncias de quebra de sigilo, entraram nas contas e tal. No COAF, não apareceu nenhuma quebra via COAF. O governo contra-ataca no Congresso Nacional, hein? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, iniciou a análise das imagens e também está fazendo consultas a técnicos para tomar uma decisão sobre aquela confusão de ontem na CPMI do INSS, que acabou votando a quebra de sigilo do Lulinha, o filho do presidente Lula. A Laura explica para a gente o que está acontecendo. O Alcolumbre vai decidir, Laura, se ele mantém a quebra ou se ele cancela tudo aquilo, né? Isso, Rodrigo. Tudo começou quando um grupo de parlamentares da base foi até a casa oficial do Alcolumbre para tentar invalidar essa aprovação, alegando que houve fraude na contagem dos votos. E diante disso, o presidente da casa orientou que eles protocolassem formalmente essa contestação na presidência do Senado, o que foi que acabou acontecendo. A bancada do PT não só pediu a nulidade da votação simbólica, como também exigiu que o presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, responda ao Conselho de Ética por quebra de decoro, Rodrigo. Agora, falta ao Alcolumbre concordar com o pedido. A gente separou, Laura, aqui alguns trechos do pedido feito pela bancada do PT. Eu vou virar aqui para o lado para a gente colocar no telão o que diz a bancada do PT nesse documento entregue para o Alcolumbre. Violou-se uma regra elementar da prática parlamentar. Quem tem votos, vence. E a deliberação segue. Quem não tem votos está vencido. Então, diz o PT que tinha 14 votos. E as imagens mostram isso. 14 se levantaram e disseram não. E 7 só aprovaram. E o presidente da CPMI passou o rodo, passou o trator ali em cima. Acho que tem um outro trecho aqui também do documento do PT, o próximo documento. Eles dizem que tem que haver a imediata suspensão dos efeitos dessa votação simbólica realizada em 26 de fevereiro. Nulidade da proclamação do resultado desta votação simbólica é o que pede a bancada do PT. A oposição, né, o pessoal do Bolsonaro e tudo, já prepara um plano B caso o Alcolumbre anule a votação. A ideia da cúpula da CPMI, né, desse Carlos Viana, que é o senador que comandou o esquema todo, é cair de cabeça numa batalha judicial acionando o STF. Na visão da turma lá da CPI, o risco do Alcolumbre derrubar a votação é real, né? Então, eles vão tentar acionar o Supremo se o Alcolumbre, de fato, cancelar essa votação, como tem que cancelar, porque foi um tapetão, uma fraude, na verdade, comandada pelo senador nesta comissão parlamentar, o Carlos Viana, lá de Minas Gerais. De outro lado, Laura, o advogado do Lulinha, do filho do Lula, se manifestou também, né? Isso, Rodrigo, o advogado do Lulinha, que chama Guilherme Sugimori Santos, afirmou ao ministro do STF, André Mendonça, que a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático do filho do presidente Lula foi desnecessária e que ele está disposto a entregar voluntariamente os documentos requisitados pela investigação, Rodrigo. E numa petição protocolada no inquérito que tramita na corte, o advogado diz que o cliente foi surpreendido por reportagens que noticiaram que ainda em janeiro o ministro teria autorizado as medidas de quebra de sigilo, Rodrigo. O próprio Lulinha, né, tem dito a aliados que se considera vítima de um movimento para prejudicar a imagem do presidente Lula, que já disse, se meu filho tiver feito alguma coisa errada, a Polícia Federal vai investigar e se tiver que punir, vai
punir, né? Então, é nesse ponto que nós estamos. É uma operação, certamente, que tem tudo a ver com a eleição, né? Tem tudo a ver com a eleição, tentar fragilizar aí a imagem do presidente Lula. A Polícia Federal indiciou o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, lembra desse caso? Rodrigo Bacelar. E também indiciou o ex-deputado TH Joias, no inquérito que investiga vazamento de informações sigilosas para o Comando Vermelho. É nossa manchete lá no site. PF indicia Bacelar, TH Joias e outras 3 pessoas. Eles respondem pelos crimes de organização criminosa, obstrução de justiça, favorecimento pessoal. A PF aponta ainda que Bacelar exerce, presta atenção nisso, o Bacelar, que é o ex-deputado, exerce a liderança do núcleo político do Comando Vermelho, diz a Polícia Federal. A Laura relembra para a gente outros detalhes dessa história. O ex-deputado TH Joias foi preso em setembro do ano passado. Ele é suspeito de estar envolvido com tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e também de negociar armas para o Comando Vermelho, o CV, e ele segue preso lá em Brasília. Já o Rodrigo Bacelar foi preso em dezembro do ano passado e ele é suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargum, em que o então deputado estadual TH Joias, que eu acabei de mencionar, foi preso. O Bacelar deixou a cadeia menos de uma semana depois e agora cumpre medidas cautelares. Ele está afastado da Alerj até março desse ano e vale reforçar aqui que as defesas negam as acusações. Rodrigo. Negam, mas olha, Laura, esse Bacelar chegou a ser cotado para virar governador no Rio, hein? Cláudio Castro deve renunciar para ser candidato ao Senado e o Bacelar, como presidente da Assembleia, ia virar governador e agora a polícia diz que ele é o braço político do Comando Vermelho, simplesmente isso. Olha a gravidade da situação no Rio de Janeiro com essa extrema-direita vinculada ao crime. Bom, hoje a gente descobriu mais um personagem nessa trama aí, hein? Ninguém mais, ninguém menos do que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, aquele mesmo, lembra? Tantas denúncias, preso, solto, preso de novo. A PF revelou que Cabral pediu ajuda para Rodrigo Bacelar para adiar um processo contra ele na Justiça. Na época, em maio do ano passado, Bacelar ainda era o presidente da Alerj. Nas mensagens, Cabral lembra Bacelar sobre o julgamento e diz, abre aspas, não esquece do meu julgamento na sexta Câmara, desculpa te perturbar, mas será na terça, eu estou só pedindo para retirar da pauta. Aí o Bacelar responde, já te falo. Ele era um poderoso presidente da Assembleia. E o Cabral responde, irmão, saiu da pauta o meu processo, você é um querido, te amo, amigo. O Rodrigo Bacelar pegou o telefone e conseguiu tirar o processo do Sérgio Cabral da pauta de julgamento no tribunal? Rapaz, mostra que o Bacelar era um operador que tentava agradar todo mundo enrolado com crime, incluindo, nesse caso, o Sérgio Cabral. Pessoal, uma nota aqui importante. O Conselho Nacional de Justiça determinou o afastamento imediato daquele desembargador lá de Minas, o Magid Nawef Lawar. No Tribunal de Justiça, ele ficou conhecido nacionalmente porque ele absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de uma menina de 12 e depois surgiram várias denúncias de que ele próprio tinha cometido abusos sexuais. Com a repercussão negativa, depois o Lawar voltou atrás, condenou o homem, mas agora ele é investigado por abuso sexual e foi afastado do cargo lá em Minas Gerais. Vamos seguir acompanhando esse caso gravíssimo. Vou ter tempo aqui de dar uma nota importante no noticiário internacional, hein? A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou hoje que a União Europeia vai implementar o acordo comercial com os países do Mercosul, porque a Argentina e o Uruguai já concluíram os processos de ratificação nas últimas horas, hein? A Argentina e o Uruguai já aprovaram nos seus congressos. A iniciativa pode causar uma forte discussão na Europa. Alguns parlamentos da França, por exemplo, são contra, apesar da União Europeia já ter aprovado. Espanha e a Alemanha apoiam o acordo, mas a França, principalmente, rejeita, alegando que pode ter prejuízo ali, principalmente na sua área da agricultura. Uma nota também sobre Minas Gerais, pessoal. Vamos seguir acompanhando. As imagens não param de chegar, imagens terríveis, né? Os barrancos, os morros descendo em Juiz de Fora. O presidente Lula vai visitar nesse fim de semana os municípios de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, na Zona da Mata. Olha aí, ó, esse acho que é um dos morros que desceu ontem, né? Muitas vítimas soterradas, né? A gente vai contando, agora já o total de mortes chegou a 68, 62 mortes em Juiz de Fora e outras 6 em Ubá,
Lula vai se reunir com lideranças locais para tratar do tema. O encontro será realizado na Prefeitura de Juiz de Fora, amanhã, às 12 horas. A nossa solidariedade ao povo de Minas Gerais, claro, especialmente de Juiz de Fora, Ubá e os municípios ali no entorno. Olha aí, o Corpo de Bombeiros retirando vítimas fatais ali dos desmoronamentos e da chuva em Juiz de Fora. Pessoal, uma semana que termina, segunda-feira a gente está de volta com mais notícia ao vivo. Laura Couto, mais uma vez, obrigado pela parceria. Sextou, Laura. Finalmente, Rodrigo, valeu. Até semana que vem. Até a semana que vem. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá. Daqui a pouco eu tô por lá. Valeu. No Brasil, o CEP onde você nasce costuma determinar até onde você chega. Mas nós decidimos rasgar esse contrato. Ao assinar o ICL hoje, você não está apenas adquirindo tecnologia. Você está doando um superpoder para um jovem bolsista. Enquanto você evolui, ele rompe o ciclo da pobreza. Enquanto você aprende, ele vence as fake news que destroem o futuro dele. O conhecimento é a única ferramenta que não pode ser confiscada. Seja o mentor invisível de um jovem brasileiro. Assine o ICL. Tenha o oráculo e mude o Brasil na prática. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.